Hoje é 30 de dezembro de 2019, são 14 horas e 50 minutos. Estranhar-se-á que o escriba esteja de gravata e formalizado no penúltimo dia, antepenúltimo dia do ano, segunda-feira, 30 de dezembro de 2019. Acontece que as coisas costumam acidular-se no final do ano, porque as emoções aumentam e particularidades represadas ocasionalmente costumam explodir na aproximação do último dia do ano. A propósito disso, o escriba estava a ler um outro livro sobre realidades virtuais e referentes tais peculiaridades, inclusive a questão correspondente ao espaço-tempo, ou seja, o que é a hora correta para um já não é o momento adequado para outro. Em outros termos, uma risada estonteante no Brasil, transmitida via internet ou por meio outro de comunicação, há de repercutir em Nova York, ou em Londres, ou em Paris, ou na Índia, com dimensão de tempo diferente. Então o sorriso aqui, a risada aqui, ecoa lá momentos ou minutos após. Isto significando, sim, uma relatividade no tempo. Por outro lado, a meia-noite aqui já não é mais o fim do dia em outro pedaço dessa bola razoavelmente arredondada que é o nosso mundo, perdido em milhões e milhões e milhões, em bilhões, quiçá, de universos arredondando-se num espaço infinito e alastrando-se. Esse alastrando indistintamente rumo a um momento que não se conhece ou num instante que nem instante é, nessa universalidade que nós seres humanos não conseguimos captar. Então hoje aqui é dia 30 de dezembro de 2019, se este relógio fiel estiver correto, são 14 horas e 5 minutos. E se indagará o que faz este escriturário de direito penal às quase 15 horas do dia 30, ainda enfarpelado com gravata. É que criminalista viciado no atendimento é uma espécie de padre velho que muitas vezes não consegue fugir, isolar-se, esconder-se
protrair a solução de um problema sério que repetidamente pode até multiplicar os pendores de violência existentes num ou noutro coração humano. É mais ou menos como suplicar-se a um padre velho de aldeia que não vá à viagem quando um pedinte espiritual está à porta do confessionário precisando de auxílio, precisando de apoio ou necessitando de uma conversa. Isso, num certo sentido, é bom até mesmo para o articulista, porque ele sente que, enquanto se dedica a solucionar um problema ou solucionar um aconselhamento pedido, ele está a interferir numa relação causal no destino daquele que o consulta. Então há uma espécie de obsessão pelo aconselhamento. É por isso que os velhos sacerdotes muitas vezes têm a batina ainda recendendo a mofo, posta dentro dos casulos do confessionário, e ali ficam respirando surdamente, enquanto os outros, aqueles chegantes, sussurram no portal da confissão. De uma maneira ou de outra, é preciso muitas vezes que se fique sentado, assentado, a protrair o momento do descanso, porque às vezes nem o descanso é satisfatório. A satisfação da obrigação a cumprir preenche repetidamente um espaço que seria, quiçá, anquilosante da tranquilidade do consultor, de maneira que este velho sacerdote do direito penal, cheio dos seus pecados, das suas rimas mal postas nas reflexões cerebrais, é por isso que este escriba aqui está ainda com uma chamativa notícia na Folha de São Paulo de hoje, correspondente à chamada lei recentemente a concretizar-se, dizendo respeito à chamada garantia asseguratória nos denominados juízes de garantias. Associações contestam no Supremo itens da lei de abuso de autoridade. Então, é a lei garantidora da liberdade convivendo com a resistência de associações de classe, correspondentemente a itens da lei de abuso de autoridade. As associações de magistrados e quejandos andam tão preocupadas com tais particularidades que contrataram, inclusive, colegas hoje, juristas e advogados muito importantes para a defesa de seus interesses. O ex-procurador-geral da República, Aristide Junqueira,
está defendendo os interesses de 3 associações de membros do Ministério Público, preocupadíssimos. Tais associações, preocupadíssimos, tais elementos com as consequências dessa lei que pune o abuso de autoridade. Há na Folha uma classificação muito grande de preocupações segmentadas que as associações do Ministério Público têm com a positivação de tal lei. E a magistratura também tem problemas com a coletivização da repressão a esses abusos. Isso vem a pelo aqui, sim, quando se examina também e inquestionavelmente, por exemplo, a confecção a 4, 6, 8 ou 10 mãos dos dispositivos atinentes ao projeto hoje em homologação final da chamada Lei Anticrime. E quando se examina também a folhas A6 de O Estado de São Paulo, o teor da reportagem exibindo uma simpaticíssima foto do ministro Alexandre de Moraes, enquanto ele afirma: é preciso dilatar o prazo para criar o juiz de garantias. E nessa reportagem, o eminentíssimo ministro provindo, ou proveniente, ou chegante da nossa capital, ex-eminentíssimo representante do Ministério Público, depois advogado militante muito bem sucedido, o cultíssimo ministro da Suprema Corte, confessa ter sido um dos coautores ou um dos autores do pacote anticrime ofertado pelo hoje ministro Moro, que foi recortado pelo presidente da República em vetos sucessivos e que está em via de uma positivação para ágil acionamento na concretude do nosso foro criminal. Está aqui a foto do ministro Alexandre de Moraes. Moraes diz que São Paulo pode servir de exemplo para o juízo de garantias. E vem aqui o subtítulo: um dos autores do pacote anticrime. Este antigo escriba da advocacia criminal havia relembrado alguns dias atrás, numa crônica prefixada posta a viger, que o pacote anticrime tinha várias mãos, ou seja, vários contributos perfilados, obviamente, por juristas de primeiro grau, nesse nosso Brasil muito bem fornido. E se dizia, se pensava há deshoras
que hoje o ministro Alexandre de Moraes tinha a mão firme na confecção desse pacote. Isso é, evidentemente, a demonstração de uma contribuição muito importante do ministro, que é cultíssimo, para a positivação desse pacote, mesmo recortado, mesmo dividido, mesmo combalido. Mas gera, eventualmente, consequências delicadíssimas, porque partes importantes dessa legislação hão de cair a meio tempo sob as alfombras do Supremo Tribunal Federal, exigindo, pedindo, recomendando a cada um dos ministros o exame concreto daquilo que se contém na legislação posta a viger. Isso vai suceder, sim. E não se sabe qual a medida, qual o limite da contribuição que o eminentíssimo ministro Alexandre de Moraes deu à confecção ou à redação desse pacote. Mas, em se conhecendo bem o cérebro privilegiado do ministro Alexandre de Moraes, se há de ter em conta também que o acolheramento das discussões havidas em função do pacote, tal acolheramento há de chegar às mãos dos 11 ministros da Suprema Corte, a prazo curto, a prazo médio, quiçá. E o ministro Alexandre de Moraes há de se ver a meias com a necessidade de administrar a legislação que tem nas suas tintas a segura manipulação prévia do próprio ministro na criação daquele ser a ser posto em andaduras no Supremo Tribunal Federal. Isso traz ao contexto, inclusivamente na cabeça deste velho escriba, uma talvez sutil complicação, porque precisaria, na condição de juiz, examinar a textura, o comportamento, a adequação e a afunilação, no caso do concreto, daquilo mesmo que foi gerado nas entrelinhas e na plenitude do texto, muitas vezes, pelo próprio juiz, a examinar a plenitude daquilo que produziu. E é evidente que isso há de dar algum trabalho, tanto àqueles que hão de impetrar uma ou outra medida da Suprema Corte, como à própria jurisdição máxima que este país teve. E num sentido de concretude muito extravagante ou muito esquisita, porque a manipulação disso tudo adveio do Ministério da Justiça, foi passar às mãos de um ministro da Suprema Corte na confecção parcial ou plena dos dispositivos, e depois há de ser posto aquilo tudo à apreciação dos outros 10 ministros da Suprema Corte, com o aconselhamento do próprio ministro Alexandre, no sentido de que é preciso dilatar o prazo para criar o juiz de garantias. Em síntese, um bailado envolvendo
aquele que quer a concretude da lei a funcionar, mas aquele que há de participar depois daquela dança no sentido de examinar a aplicação da lei à concretude na disputa judicial levada ao Supremo Tribunal Federal. A nossa disputa perante o Poder Judiciário e o Ministério Público hoje em dia chegou a um terreno extremamente sofisticado e muito complexo, porque aqueles questionamentos clássicos previstos ou examinados pelos processualistas penais nas épocas ortodoxas, função dos juristas no exame da legislação, aqueles posicionamentos e aquelas postulações clássicas estão perdendo força, estão sendo ademaciadas ou endemaciadas e demasiadas no tratamento dessa função alargada do exame intelectual daquilo que vem a debate perante as entidades de classe, perante os juristas em geral. O direito processual penal brasileiro mudou. As garantias se esmaeceram e o império daquilo que está escrito ou apalavrado na lei posta a vigir começa a se transformar num material muito amolecido na exigibilidade daquilo que ele traz no escrito posto em concreto. Então, vê-se que o próprio juiz, coautor de um texto legislativo posto a vigir, é aquele que mais tarde vai examinar ou apreciar aquilo mesmo cuja parte ou cuja integralidade dependeu da criação intelectual do próprio julgador, o que é uma confusão muito extravagante, entendendo-se em linhas primaciais lá atrás que o juiz deveria ficar à margem da criação da lei que ele vai examinar ou analisar posteriormente. Essas reflexões do dia 30 de dezembro de 2019, às 15 horas e 15 minutos, vêm à mente deste escriba, num improviso como todos os outros, que este antigo escudeiro do direito processual penal brasileiro vem a repetir quase diariamente, vem à cabeça deste velho escriba ao examinar esta foto do ministro Alexandre de Moraes, que é reproduzida aqui neste site no penúltimo dia do ano, muito simpática, aliás, muito bem posta, sorridente, sério, mas pré-ordenando aquilo que há de acontecer mais tarde e também os problemas que hão de surgir no futuro que vem por aí. É preciso dilatar o prazo para criar o juiz de garantias. Isto vem do ministro Alexandre de Moraes, um dos coautores do pacote anticrime, ou seja, ele é o produtor e ao mesmo tempo o receptor
do alimento a ser diluído nos combates diários que hão de ser postos ao Supremo Tribunal Federal no porvir, que vem em sequência. Não se dirá que o ministro há de ter dificuldade em explicar isso tudo, porque um cérebro é mente privilegiada e no debate, na posição assumida por quem é forçado a combater o ideário de um e outro, isto se torna mais razoavelmente enfrentável. Não há de ser um problema grande, mas, no fim das contas, fica esquisito aquele que contribuiu para a feitura ser levado a examinar o mérito daquilo mesmo para o que ele contribuiu antecipadamente. O resto hoje é 30 de dezembro de 2019, o escriba se põe enfatuado com gravata para pôr-se mais ou menos adequado à simpaticíssima fotografia do ministro Alexandre de Moraes, saído de São Paulo, aqui gerado como eminentíssimo representante do Ministério Público, depois advogado vencedor e agora eminentíssimo integrante da Suprema Corte, vestindo a toga maior que a República pode ofertar à cidadania. O resto é resto. Um bom ano novo a todos, prenunciando os problemas que nós vamos ter em futuro que ainda não chegou. Nós que nem enquanto temos, porque o enquanto já passou. Um bom ano a todos e la nave va.